Bom, bem-vindo a todas e a todos. Meu nome é Marcos, faço parte do PET Economia e hoje eu vou mediar aqui a oficina de normas da BNT. Queria agradecer a Camila pela presença, né, por ter aceitado o convite e a presença de todos que estão aqui também. Bom, a Camila Domingos Pérez Sarrador, possui graduação em Biblioteconomia pela UFSCar, foi estagiária na Prefeitura Municipal de São Carlos e atualmente é bibliotecária na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, aqui na Unesp. Tem experiência na área de ciência da informação com ênfase em gestão do conhecimento. E ela que vai ser a ministrante de hoje e espero que todos tenham uma boa oficina, né? E agora eu passo a palavra para você. Aí, antes de passar a palavra, esqueci umas orientações sobre como vai funcionar. Bom, ao longo da apresentação, vocês podem mandar perguntas no chat. Aí, se você quiser, pode e se sentir à vontade, pode ligar o microfone também, não tem problema, interromper ela durante a apresentação para tirar dúvida, então fique à vontade. Mas aí, se quiser também, no final, a gente também vai estar respondendo algumas dúvidas que ficaram para trás. E é isso, espero que todos tenham uma boa oficina, né? Esse assunto é bastante importante, principalmente para quem está fazendo pesquisa, artigo, porque praticamente sempre, todo trabalho assim pede a norma ABNT, então espero que vocês aproveitem bastante a oficina. Bom, agora sim eu passo a palavra para você. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. E é isso. Eu que agradeço o convite, gente. Para mim é sempre legal falar sobre isso, porque faz muita parte do meu trabalho, é o que eu faço boa parte do tempo como bibliotecária da Unesp. Então, eu gosto bastante de falar sobre a BNT. Então, uma coisa que eu comento também é, mesmo no final, se vocês tiverem dúvida, surgir mais para frente, quando vocês estiverem escrevendo, podem mandar e-mail para mim, eu vou deixar meu e-mail no final, ou no e-mail da biblioteca, que a gente também recebe, tá? Coloca as informações do livro, se tiver alguma dúvida, de artigo, enfim, o que for, que a gente ajuda, tá? Com essas coisas mais pontuais também. Primeiro eu quero perguntar, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Tá. Então, é o seguinte, gente, uma coisa que eu quero falar estou passando esse momento aqui na casa dos meus pais, aqui é tudo muito aberto, então se vocês escutarem algum barulho durante o treinamento, nada temam, e peço perdão adiantado por isso. Outra coisa, então, como o Marcos falou, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me interromper para perguntar, sem problema, eu gosto, pode interromper, porque eu não perco o fio da meada. Já dei esse treinamento muitas vezes, então, para mim é bem tranquilo. E é o seguinte, outra coisa que eu também quero dizer vocês não vão decorar tudo isso, vocês não vão saber, não vão sair daqui falando, nossa, agora eu sei todas as normas de ABNT. Não, o que a gente vai fazer? Eu vou passar para vocês o principal, como vocês devem pensar para fazer uma referência ou para fazer uma citação, e a partir daí saber buscar as informações que vocês precisam para montar essa referência, tá? Então, isso é o principal. Então, eu vou meio que mostrar para vocês o que é mais comumente usado, as referências de livro, referência de artigo, referência de tese. Então, o que for mais comum é o que eu vou passar para vocês, beleza? Então, esse treinamento, por ser online, ele é um pouco mais enxuto do que o que eu dou presencialmente, mas eu mando para vocês os slides se vocês quiserem, tranquilo, tá? Alguma dúvida agora? Vamos começar? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela. Vocês estão vendo certinho? Tá tudo bem? Então, gente, a partir de agora eu não vejo mais. Não vejo mais vocês, não vejo mais o chat. Então, só ligarem o microfone para me interromper. Então, vamos lá, gente. A gente vai ver o quê? Essas 3 normas. Nesse momento, a gente vai estudar essas 3 normas. Ver um pouco sobre apresentação de trabalho acadêmico e um pouco sobre referência e citação. Para acessar essas normas, vocês entram nesse link que está mostrando aqui embaixo, GEDWeb e tal. Só que vocês têm que estar com o VPN ativo. Acho que vocês já, né, nesse momento, mais de um ano da pandemia, vocês já sabem o que é o VPN e como acessar, né? Mas também, qualquer dúvida, tem lá na página da faculdade,
Vocês também conseguem ver. E aí, entrando ali, vocês conseguem acessar essas normas por inteiro. Mas por que a gente dá esse treinamento? Justamente porque a norma crua, ela é um pouco mais difícil de ser entendida. Então, a gente pega, dá o treinamento para mostrar para vocês o caminho das pedras, né? Vamos começar falando um pouco da estrutura do trabalho. Aqui, gente, temos os elementos pré-textuais, que são esses em azul, o textual e o pós-textual. Então, nós sabemos que o texto de vocês, o trabalho, enfim, é dividido nessas 3 partes. Então, é tudo que vem antes do meu texto: capa, folha de rosto, folha de aprovação, os resumos, né, o resumo em língua estrangeira, as listas, se houverem, e o sumário. Depois tem o textual, que é o meu texto. Então, introdução, toda a parte do desenvolvimento e a conclusão. E depois é o que vem depois do meu texto. Então, a parte de referências é uma parte pós-textual. A parte de anexo, parte de apêndice também, tá? Agora, o que é obrigatório? No pré-textual, a capa é obrigatória, a folha de rosto. Atrás da folha de rosto tem a ficha catalográfica, que se vocês estiverem fazendo uma monografia, enfim, uma tese, uma dissertação, você vai precisar colocar uma ficha catalográfica. E o que mais? Essa parte, dedicatória, agradecimento, epígrafe, não é obrigatório, tá? É uma coisa opcional. Mas resumo e o resumo em língua estrangeira são trechos, são obrigatórios, você precisa colocar. E listas também, na verdade, vocês colocam se você tiver pelo menos 3. Então, assim, eu tenho pelo menos 3, 4, 5 ilustrações ou 5 tabelas. Aí vocês começam a pensar em colocar uma lista, porque organiza. Você vai colocar, tipo assim, figura 1, figura 2, o título da figura, e aí depois a página onde ela tá. Beleza? Sumário também é um elemento obrigatório no pré-textual. Agora, textual. Introdução, vocês já sabem, né, que na verdade se nomeia, né, como introdução mesmo. Depois, o desenvolvimento, ele vai aparecer com o nome que vocês quiserem dar no capítulo de vocês. E conclusão, considerações finais, da maneira que vocês acharem melhor. A parte de pós-textual, a única coisa obrigatória são as referências, tá? Lembrando que referências é aquela lista dos textos que vocês citaram no trabalho de vocês. Importante, gente, não foram os textos que vocês usaram. Tipo, eu li e aprendi, e aí eu comecei a escrever a partir disso. Não, você precisa ter citado o autor. Se você citou o autor no seu trabalho, ele vai aparecer na referência. Se você não colocou o autor no seu trabalho, então ele não vai aparecer nas referências, tá? Independente de você tê-lo lido ou não. Uma outra coisa importante aqui é em relação às páginas. Vocês estão vendo aqui, tá vendo? Tudo isso está marcado em azul, que está aqui, páginas contadas e não numeradas. Por quê? O tanto de páginas que eu tenho no meu pré-textual, eu vou levar em consideração, mas eu não vou colocar nenhuma numeração no pré-textual. Como vocês conseguem ver nesses quadradinhos, ali na introdução é a primeira página onde aparece uma numeração. Então, a introdução começa no 14. Por quê? Porque me indica que eu tive 13 páginas anteriores no pré-textual, tá? Lembrando que a capa não conta, porque a capa é como se fosse uma coisa externa, e a ficha catalográfica não conta, porque ela está no verso da folha de rosto, tá? Então, eu vou contar só a folha. Deu para entender? Vocês entenderam? Tá sucesso? Sim, só tenho uma dúvida. A parte do pós-textual nas referências, que você só cita se você utilizar citação direta ou também qualquer tipo de citação? Qualquer tipo de citação. Se você fizer uma citação indireta, também pode colocar. Se você fizer um APUD, que aí eu acho que vocês devem saber o que é, mas se alguém não souber, a gente vai ver mais para frente, que é quando você cita alguém que foi citado por outra pessoa. Então, na verdade, eu estou usando um autor, só que ele foi citado por outro autor. Aí eu vou citar só o autor que eu tive o texto na minha mão, né? Ou que eu li na internet, enfim. Esse é o autor que vai ser citado. Mesmo que eu mencione outro autor, se eu não tiver o texto dele na mão, se eu não tiver lido o texto dele, eu não vou colocá-lo nas referências. Beleza? Eu vou falar um pouco mais disso para frente. Beleza, gente? Então eu vou para frente, qualquer coisa vocês me interrompem, eu volto.
Agora a gente vai falar sobre citação. Eu queria pegar e dar assim, um panorama geral da estrutura do trabalho, mas o que é importante e o que a gente vai discutir bastante aqui é a questão de citação e referência, é o principal. Como a gente vai estruturar e como a gente vai fazer... como aprender a fazer a referência, aprender a fazer a citação, quais são os tipos de citação e por aí vai. Então, citação. Nós temos 3 tipos. A citação indireta, a citação direta e a citação de citação, que é essa que eu falei do APUD. Então, a gente vai começar falando da indireta. Eu escrevo um texto baseado na obra do autor que eu consultei. Então, eu não peguei exatamente aquilo que ele disse, mas eu peguei algo que ele falou e escrevi com minhas próprias palavras. Como vocês podem ver aqui embaixo nesse exemplo, desse autor aqui, Altier e tal, eu falei, a classificação proposta por ele mostra que... Então, se eu não coloquei as aspas, isso quer dizer que é uma citação indireta. É o que eu estou mostrando para o meu leitor, tá? Então, se eu menciono esse autor e coloco só o ano, quer dizer que eu estou fazendo uma citação indireta. Agora, quando eu uso as aspas, quer ver? Aqui, na citação direta, quando eu uso as aspas, desde que ela tenha menos de 3 linhas, ou até 3 linhas. É uma coisa quando eu estou transcrevendo exatamente o que o autor está falando. Eu peguei um livro, e aí eu quero... Nossa, esse trecho é perfeito para o meu trabalho, eu quero colocar exatamente isso que ele falou. Eu vou abrir as aspas e vou transcrever o que ele disse. No momento que eu faço isso, a hora que eu fecho as aspas, eu abro parênteses e coloco o autor em caixa alta, o ano e a página de onde eu tirei aquela citação. Isso é muito importante. Nenhum elemento desses pode faltar. Outra coisa, não necessariamente o nome do autor tem que vir entre parênteses no final. Você pode colocar no começo. Por exemplo, de acordo com Cardoso, aí você abre parênteses e coloca 1999, página 30. Aí você abre as aspas e pode fazer a citação. Então, qualquer uma dessas maneiras é correta. Tá? Pode fazer tranquilo. Agora, uma citação direta de mais de 3 linhas é o seguinte, ela não usa as aspas e tem algumas diferenças. Você vai fazer um recuo à esquerda, então você vai colocar aí 4 centímetros, vai diminuir a fonte, está escrevendo ali tudo na fonte 12, tanto em Times quanto em Arial, qualquer uma delas você pode usar, desde que você mantenha, né, um padrão, então o trabalho inteiro tem que ser na mesma fonte. E aí você vai colocar a fonte 11 nesse trecho, com espaçamento simples, porque durante o seu texto está fazendo lá espaçamento 1,5. Nesse trecho da citação direta de mais de 3 linhas, que é a citação recuada, vocês vão colocar espaçamento simples sem as aspas. A gente vai ver um exemplo aqui, no próximo, vocês vão ver. Essa aqui é um exemplo de citação direta de até 3 linhas. Tá vendo o exemplo que eu dei para vocês? Vocês podem colocar o nome do autor, tanto antes, no corpo do texto, e as informações de ano e página entre parênteses, quanto colocar ele no final, tudo entre parênteses. Lembrando que, botou o autor dentro do parênteses, ele vai ficar em caixa alta. Tá? E aqui é um exemplo de uma citação recuada. Vocês estão vendo como ela é maior? Então, no momento em que ela passar de 3 linhas, 3,5, 4 linhas, vocês vão jogar ela, vão dar essa separada do texto. Ela não vai ter as aspas, mas ela vai ter um recuo para mostrar que é algo separado do seu texto. Não foi você que escreveu. Então, você vai dar aí um espaço entre e depois, aliás, antes e depois dela, e vai fazer esse recuo de 4 centímetros. Vocês conseguem ver aqui, nesse exemplo que eu coloquei, que a fonte é um pouco menor do que a fonte do texto, e que não tem as aspas, e que também não tem o... É que esse exemplo aqui no texto também não tem espaçamento, mas lembrando que não existe também espaçamento nessa citação. Aí, vocês conseguem ver aqui também, nesse exemplo dos autores, estão entre parênteses, e tem também 2 autores separados por ponto e vírgula, a gente vai ver isso depois, e a informação de ano e de página. Beleza? Tem agora alguma dúvida? Sucesso. Citação de citação. Então, é quando a gente usa o APUD. O que significa isso? Quer dizer que eu estou usando um documento
que, na verdade, citou outra pessoa. Então, tipo, nossa, eu gostei muito desse trecho aqui desse autor, como a gente consegue ver nesse exemplo aqui. Ah, eu tive acesso ao documento de Pasquale, eu abri o documento de Pasquale, e esse trecho aqui é sensacional para o meu trabalho, só que quem falou isso não foi o Pasquale. Eu vi isso, eu gostei do trecho que ele citou Corman, na verdade. Então, foi Corman que falou, não foi Pasquale. Aí, o que você vai fazer? Nesse momento, gente, vocês vão respirar muito fundo e vocês vão procurar Corman com toda a força do seu ser. Vocês vão entrar na internet, vai atrás da biblioteca, vocês vão descobrir aonde vocês conseguem pegar esse documento, o original, para vocês acharem o original. Se vocês não conseguirem de maneira nenhuma, por exemplo, nesse exemplo aqui, daria para achar, porque não é um documento tão antigo, o original. Aqui esse exemplo é de 75. Mas muitas vezes são documentos muito antigos, 1920 ou alguma coisa assim. Então, aí fica mais difícil para vocês conseguirem encontrar esse texto disponível. Nesses casos, tudo bem usar o APUD, mas o que a gente indica? Usar o mínimo possível. Tá? O mínimo possível é que nem fazer autocitação. É o mínimo possível. Se possível, nem faça. Né? Então, é isso que... E o que significa o APUD? Significa citado por. Então, no momento que você coloca isso no seu texto, como vocês podem ver aqui embaixo no exemplo, então é Corman, 75, APUD, Pasquale, ou seja, citado por Pasquale. Agora, muito importante esse vermelhinho, essa anotação que eu coloquei aqui embaixo de Corman, para dizer que ele não vai entrar na lista de referências. Ah, mas Camila, mas eu citei o Corman, a citação é dele. Sim, só que você não teve acesso a esse documento. No momento que você usa o APUD, você está mostrando para o seu leitor que esse documento não foi encontrado, o de Corman, foi encontrado o de Pasquale, que foi o que você realmente citou. Então, o Pasquale é o que vai aparecer na lista de referências, tá? Eu vejo muita gente, às vezes, fazendo, mas na lista de referência de Pasquale tem a referência de Corman, então eu vou colocar aquela lá, para fingir que eu tive acesso, entendeu? Mas, sim, não façam isso. Não façam isso. Façam certinho. Usou o APUD, vai ter que usar a Pasquale. E coloquem somente se vocês realmente tiveram o acesso a esse documento. Por isso que a gente indica. Procure ao máximo, vai atrás da biblioteca. As bibliotecárias ajudam a procurar documentos que vocês não estão encontrando, livros antigos, enfim, a gente faz o possível para vocês evitarem esse tipo de coisa, tá? Outra coisa importante é, esse APUD vai em itálico, porque ele é uma expressão latina, então como ele está em outra língua, ele fica em itálico como todas as outras palavras ou frases que vocês usarem em outras línguas dentro do texto de vocês. Beleza? Tudo bem até aqui? Tenho uma dúvida da Márcia Fernandes, sobre ainda outro tipo de situação. Eu vi um manual que pede tamanho 10 para citação recuada. Isso pode variar mesmo? Quem que pede? Desculpa. Eu vi um manual que pede tamanho 10 para citação recuada. Isso pode variar mesmo? Na verdade, o que a norma fala? Ela fala uma fonte menor. Então, eu acredito que dependendo... Olha, isso é uma coisa que dependendo da faculdade ela muda. Então, tem lugar que coloca fonte 10, tem lugar que coloca fonte 11. O que a gente entende? Se eu estou escrevendo em fonte 12, fonte menor, é uma coisa que eu entendo, e as pessoas que trabalham comigo também, que é a fonte imediatamente menor. Não é uma fonte tipo 9, sabe? Até porque fonte 10 a gente usa em nota de rodapé, né? Que é uma coisa que é automático, até do Word ele coloca no tamanho 10. Mas, o que eu faria? Você está escrevendo para a Unesp, você está trabalhando tipo, dentro da Unesp, escrevendo sua dissertação, faça em 11, porque é o que a gente considera. Outros lugares, às vezes, pegam a norma e adequam à sua realidade. Isso é uma coisa comum, porque a norma não consegue prever tudo. Ela não consegue dar as regrinhas assim para tudo. Então, dependendo da situação, a gente vai ter que dar uma mexida na norma, sabe? Então, às vezes, alguns lugares usam enfim, e usam tamanho 10 ou outras coisas. Ou dependendo, se for algo muito antigo, você pegar às vezes um manual muito antigo, pode ser que isso não tenha sido atualizado, e aí acabou, e antes se usava tamanho 10 e agora não se usa mais. Então, assim, meu conselho é, usa o tamanho 11 mesmo, que aí não vai ter erro mesmo. Porque, assim, eu trabalho com isso, se me mandam algum documento
que tem citações do tamanho 10, eu imediatamente mudo para o 11. Não vai ficar no 10. Tá? Fechou? Gente, eu vou seguir então. Depois vocês me falam. Eu não entendi se foi um comentário ou uma dúvida, mas a Beatriz Martins mandou assim. E as chances de citar o APUD e alguém ler e pedir a pesquisa e você não tiver? Não pode fingir APUD? Não pode o quê? É um comentário. Deixa eu aumentar o volume. Ela comentou assim. E a chance de citar o APUD e alguém ler e pedir a pesquisa e você não tiver? Pode fingir? É só um comentário. Porque às vezes você vai fingir, não, eu li aquele texto do Sebastião de 1800. Só que aí alguém quer muito aquela pesquisa do Sebastião e vai pensar, nossa, ela tem essa pesquisa. E na verdade ela não tem, porque ela fingiu que leu a pesquisa e não leu. Exatamente. Eu acho que fingir coisas nesse ambiente acadêmico é muito dar tiro no próprio pé, né? Porque alguém pode se interessar muito e vai falar com você e depois você vai ficar, assim, pego em calças curtas, né? Então, por isso que eu falei, evitem realmente. Coloque tudo certinho. É isso mesmo. E tem mais uma pergunta da Isabela. O tamanho 11 serve para rodapé também? Não. Só para... o tamanho 11, na verdade, ele só vai ser usado para citação recuada. E a nota de rodapé é só tamanho 10. Tá bom, obrigado. Imagina, gente. Então, vamos para a próxima. Regrinhas. Vamos falar de outras coisinhas quando vocês vão usar, né? Quando vocês estiverem fazendo citação. Então, quando vocês estiverem usando até 3 autores, eu vou mencionar todos, tá? E vai ficar como está nesse exemplo aqui. Esse exemplo desse primeiro aqui é uma citação indireta. Eu coloquei os 3 autores dentro do parênteses. A separação entre eles é ponto e vírgula, menos, né, quando eu vou colocar o ano. Então, logo que terminou o último sobrenome, eu vou botar o ano e vou fechar a parênteses. Beleza. Se eu colocar no corpo do texto, eu vou seguir as regras normais de português. Eu vou colocar, então, Arnold, vírgula, Robertson e Cooper. Beleza? Sem segredo nenhum. Agora, quando tiver mais de 3 autores, o que a norma está falando agora? Convém que se indique todos, mas você pode citar o primeiro e acrescentar o et al. Antes ele não tinha itálico, depois dessa última correção da norma, agora ele tem itálico, tá? E coloca um pontinho no final. O et al significa e outros. Aí o que se indica também atualmente na norma? Você fez a citação, colocou o et al, indica-se também que na referência você mencione todos os autores. Porque tem muito daqueles problemas de, mas aí não está me dando pontuação não sei aonde, porque meu nome não aparece na referência. Então, isso foi um problema muito grande. Então, por isso que a norma colocou em 2018, na última atualização dela, de que a referência, assim, que seria melhor que se citasse todos os autores. Tá? Então, assim, às vezes vão aparecer 7 autores. Na referência, vocês vão colocar todos. Mas no texto de vocês podem colocar o primeiro e acrescentar et al. Tá bom? Tudo bem, gente, na parte de referência? Aliás, de citação? Acho que tudo bem. Tá, então vamos entrar. Tá. Então, vamos entrar nas referências. Essa é a parte que é um pouquinho maior, mas não tem segredo. Eu vou ensinar para vocês o caminho das pedras. A partir daí, vocês podem fazer referência de qualquer coisa. E depois, gente, eu tenho uma coisa que eu chamo de kit ABNT, que são alguns documentos. Tem os modelos que tem no site da biblioteca. Depois eu quero mostrar para vocês onde está. Que é modelinho de como fazer pré-textual, de qualificação, de tese, enfim, de tudo isso, de monografia. Então, tem isso que eu envio, tem uns outros documentos também sobre referência, como elaborar, exemplos de referências para vocês verem.
Então, se vocês tiverem um e-mail, quiserem que eu envie, é bem legal. Fica bem mais fácil de fazer, tá? Mas aqui a gente vai ver o básico para vocês se familiarizarem. Bom, então o que é uma referência? É como a gente vê esse exemplo aqui embaixo do Piaget. O que significa isso? Eu padronizei um monte de informação que vai me dar acesso a um livro. Nesse caso, é um livro. Ou vai me dar acesso a algum documento, certo? Então, o fato dele ser padronizado vai me ajudar a, em qualquer língua, independente se for uma língua que eu desconheço, russo, enfim, qualquer uma, eu consigo saber exatamente o que é o autor, o que é o título, o que é a cidade, eu sei exatamente o que é pela posição que as coisas estão posicionadas. Me confundi, calma. Pela maneira que as coisas estão posicionadas ali. Então, a ordem que elas estão é extremamente importante, tá? E a pontuação também. Então, a gente vai começar com quem escreveu? O autor, o organizador, enfim. Vocês vão começar colocando a parte de autoria, que é essa aqui que entra o Piaget. Vírgula, então vai entrar o sobrenome em caixa alta, depois o prenome, e aí vem o título, que é esse aqui, no caso, História da África Negra. O título vem em negrito, tá? Se tiver um subtítulo, vai vir os 2 pontos e o subtítulo. Lembrando que subtítulo não vai em negrito. Outra coisa importante. Você pode fazer no trabalho de vocês tanto negrito quanto itálico, essa parte de destaque, né, do título. Pode ser o negrito ou o itálico. Normalmente a gente vê bastante o negrito, tá? O itálico acaba ficando para outras coisas. Agora, o que mais? Depois, onde que isso foi publicado? Então, eu vou trazer a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano. Isso, gente, é uma referência de livro básica, com as informações básicas. A partir daí, a gente vai aprendendo o que a gente pode botar mais para deixar mais claro, para deixar mais fácil de achar, enfim. E temos detalhes, né, nos livros, enfim, nas publicações, que devem também aparecer nas referências. Outra coisa importante, se eu abreviar o prenome de um autor, eu tenho que fazer isso para toda a lista. Então, no caso que a gente viu ali no anterior, o Jean estava escrito por inteiro, né? Então, eu estava colocando o nome dele inteiro. Se eu fiz isso para o primeiro, eu vou fazer isso para a lista inteira. Se eu abreviar, eu vou abreviar para todos, tá? O recurso que vocês vão usar para destacar o título, ele tem que ser uniforme, como eu falei para vocês. Então, se você usar negrito, você vai usar negrito para toda a lista. Outra coisa, como é que vai ser a estrutura dessa lista? A gente vai fazer alinhada à margem esquerda, em ordem alfabética, de sobrenome de autor, tá? Espaçamento simples, e elas são separadas entre si por um espaço simples em branco. Não justifiquem a lista de vocês, apesar de ser mais bonito. Eu também não sei por que não pode justificar, mas a norma diz que ela tem que ser inteira alinhada à margem esquerda, tá bom? Alguma dúvida até então? Tem algumas dúvidas aqui no chat. Da Maria Cristina Piana. Nas referências no final do texto, temos que citar todos os autores? Sim, o que tiver na referência no final tem que estar no texto. Uma coisa que pode acontecer é você colocar uma lista de bibliografia consultada. Se você colocar a referência, é aquilo que foi citado. Depois, você pode colocar bibliografia consultada. E aí você faz uma lista, que vai ser tipo igualzinha as referências, só que é uma lista que não foi usada, ela não foi citada no texto. Aí sim, aí pode ser. Só que uma coisa muito importante, por favor, não coloque na referência autor que não foi citado, nem vice-versa. Não coloque na bibliografia consultada autor que foi citado. Então, isso é muito importante para deixar bem claro, bem arrumadinho. Porque eu sei que muita gente fala, puta, mas é super importante eu colocar esse autor, que eu li esse autor, é importante para quem for ler, é importante para tudo. Então, só que coloca na bibliografia consultada. Não importa se vai ter 3 referências só, tá? Mas na lista de referências principal, só quem foi citado. Eu acho que a pergunta se referia mais no sentido de quando tem mais de 3 autores. Então eu entendi. Fala de novo, qual que é a dúvida? Eu não sei se é isso mesmo, Maria?
Ah, mas pelo menos foi bom falar da bibliografia consultada de qualquer maneira. Porque ela mandou um tempinho, foi quando você já tinha começado a dar as referências, mas acho que ainda era sobre outro assunto de ter mais de 3 autores. Na verdade, isso era. A professora explicou outra coisa e eu gostei muito, mas eu estava pensando se nós temos. Eu vou citar um artigo que tem 4 autores. Lá no final, nas referências, eu tenho que colocar os 4 autores. Isso. Não posso pôr etial. Não é bom pôr etial. Atualmente não. Depois que mudou a norma, eles falam que para você indicar todos. Na citação, você pode colocar o etial. Por quê? Porque você já colocou nas referências o nome de todo mundo. Então, na verdade, quando o seu leitor for olhar lá no final, ele vai ver o nome de todos. E isso é importante para a questão de... e tudo, né? Agência de fomento, tudo. Isso tudo é importante para aparecer o nome dos autores, né? Ok. Então, indica-se que não coloque o etial no final. Obrigada. De nada. Agora uma pergunta da Sara. Se o capítulo for escrito por só um autor, mas o livro for escrito por vários, tem que colocar o nome de todos os autores do livro ou só do autor do capítulo? Aí vai depender da referência que você vai fazer. Se você fizer uma referência de capítulo de livro, aí você vai colocar o autor do capítulo, a gente vai ver mais para frente também, o autor do capítulo, o título do capítulo, aí você vai colocar e vai colocar o organizador do livro. Geralmente, livro, quando é escrito por um monte de autor, tem alguém que é o organizador. Nesses casos, você vai colocar o organizador como sendo a autoria do livro. Então, você coloca o organizador e depois o resto da referência do livro. A gente vai ver um exemplo mais para frente. Nesse caso, eu indico usar quando você vai usar, tipo, 1 ou 2 capítulos de um livro. Agora, se você usou, tipo, nossa, eu usei 7 capítulos do livro, tem 10 capítulos, cita o livro, cita uma vez só, aí você cita o livro inteiro. E aí você pode usar o organizador na hora de citar. Mas é indicado mesmo que você use o autor do capítulo, tá? Mas aí tem uma referência diferenciada, porque aí você vai realmente entrar na referência com o autor do capítulo. Então, você vai, na hora de citar, você vai citar só o autor do capítulo mesmo. Bom, agora tem uma pergunta do Fábio. Se houver mais de 2 autores com o mesmo sobrenome e datas iguais, como fazer? Tá. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Eu só não vou adiantar agora, porque aí mais para frente a gente vai ver o slide e não vou ter nada para falar. Mas aí daqui a pouco eu respondo você, Fábio. Aí a pergunta da Isabela. E deve separar essas referências, referência e referência consultada, e é por página essa separação? Como é que é por página? Deve separar essas referências, tipo... A lista de referências e a bibliografia consultada? Isso. É isso? Então, como é que é? Ela vem em outra página. A gente vai ver, né, que a partir do... que toda a seção principal do trabalho vem em páginas separadas. Acho que vocês já viram isso, né? Então, tem um resumo no comecinho da página. Aí, o resumo em língua estrangeira vem na outra página, no comecinho também. Isso vai funcionar da mesma maneira. A referência vai aparecer logo depois do trabalho, numa página separada. A hora que eu acabar, mesmo que sobre um puto espaço em branco, eu vou começar a bibliografia consultada na próxima página. Será que eu respondi? Será que era isso? Respondeu sim. Então sucesso. Bom, agora acabaram as perguntas desse tópico, pode seguir. Beleza, então. Então eu fico aí devendo a pergunta do Fábio, né? Mas beleza, a hora que chegar lá vocês vão ver. Bom, então um exemplo de uma pequena lista de referências, nós temos só 3. Dá para ver mais ou menos como elas ficam aqui organizadas. Tá tudo alinhado à margem esquerda, tem um espaçamento ali entre, um espaçamento simples, né, entre as linhas, mas tem um espaço de uma linha em branco entre as referências. Tá organizada pela ordem alfabética de sobrenome de autor. E aqui, o que a gente tem de diferente? Né? Na verdade, os 3 são referências de livros, só que aqui no do meio, a gente pode ver aqui em Ribeiro,
que tem a informação de edição, que é uma coisa nova. Eu ainda não falei para vocês disso, mas depois do título entra a informação de edição. Aí entra desse jeitinho aqui, 2.ed ou 3, ou às vezes quando tem, tipo, até revisada e atualizada, também vai entrar abreviado, então rev e atual, ponto. Aí entra desse jeitinho. Vamos seguir. Agora, exemplos de referências de um autor. Como a gente pode ver, essa referência também é uma referência diferente, é uma referência de trabalho acadêmico, nesse caso aqui de uma dissertação. Os elementos obrigatórios são esses que estão aí. Quais são eles? Então, tem o autor, o título, o ano, aí depois vem o tipo de trabalho, então, dissertação ou tese, abre parênteses, coloca o que é. Então, mestrado em administração ou doutorado em letras. É isso aí. Fechou, deu um espaço, colocou o hífenzinho. Gente, lembrando que na BNT é tudo muito importante, inclusive os espaços, tá? Então, espaço, a vírgula é muito importante, não pode esquecer de nada disso. Bom, aí vai entrar essa informação da faculdade, depois da universidade, depois da cidade. Para vocês lembrarem, é sempre do menor para o maior. Então, eu estou fazendo dissertação dentro da faculdade, dentro dessa universidade, dentro dessa cidade, tá? E depois, tudo isso separado por vírgula, aí tem a cidade e o ano de novo. Beleza? Não vai mudar muita coisa. O que a gente vê também é entrar informação de página. Às vezes entra informação de página, tá? Mas é um elemento que é opcional. Outra coisa. Agora, 2 autores. Como que eles são separados? Por ponto e vírgula. Então, da mesma maneira que é na citação, quando a gente está citando 2, 3 autores, a gente vai fazer isso também na referência. A diferença é que a gente também está usando os prenomes, né? Como a gente pode ver, aqui está tudo abreviado. Então, tem o primeiro sobrenome de autor, depois tem o M.A. tal, depois ponto e vírgula e o próximo autor. Nesse exemplo de referência de livro também, a gente consegue ver que tem o título principal e tem o subtítulo. O subtítulo não aparece em negrito. E aqui também tem informação de edição, né? Então, segunda edição. Aí depois não tem mais nada fora do comum aqui. Até agora, tudo bem, gente? Sucesso. 3 autores. Aí, aqui, a gente coloca da mesma maneira, ponto e vírgula, ponto e vírgula. E esse exemplo de referência é um artigo de periódico. Tá? Isso que é legal, que é uma coisa que você não precisa nem saber o que é, nem ter certeza, só que pelo formato da referência você sabe que isso é um artigo. Por quê? Porque ele vem primeiro o título, e o título do artigo não está em negrito. Por que não? Porque o destaque, na verdade, vem para o título principal. Então, se o título principal é uma revista, então ele vai para a revista, certo? Da mesma maneira, a gente vai ver mais para frente, uma referência de capítulo de livro. O título do capítulo não entra em negrito. Por quê? Porque ele é um título de uma parte. O título principal vai para o título do livro. É esse que é o negrito. Da mesma maneira acontece para o periódico. Esse é o principal, é esse que vai ficar em negrito. O artigo é parte dele só. Então, aí vem o título do artigo, depois vem o nome da revista, que é o que vai ficar em negrito, e a partir daí, todos os outros elementos são separados por vírgula. Então, é sempre assim: nome da revista, a cidade de publicação, a informação de volume, número e página, e depois o ano. Beleza? Sempre assim. Às vezes isso são as informações comuns, gente, é o que é obrigatório desde que exista. Então, às vezes tem algumas revistas que não tem volume, que elas são de direta numeração, em número, né? Então, é número 1, número 28, número 314. Agora, tem revista que não tem número, só tem volume. Então, aí vocês vão colocando o que tem, gente, sem neura, sem preocupação, o que tem é o que vocês vão colocar. Mas isso aí é mais para mostrar o completo, né? Então, em sua maioria, é mais ou menos assim, e vocês vão colocar nessa ordem. Agora, mais de 3 autores. Eu tinha falado para vocês lá que não se usava o etial nas referências.
Mas por quê? Na verdade, não é uma coisa que não se possa usar, mas não se indica usar, tá? Por quê? Porque você já usou ele lá e porque tem toda essa questão que eu falei da autoria, né? De que é importante que se use o sobrenome dos autores e tal. Então, indica-se usar todos, pelo menos na referência, tá? Mas, no caso, se vocês forem usar o et al., tipo assim, Camila, desculpa, mas aparece 40 autores, eu não vou colocar todos. Mano, sucesso, pode fazer. Mas, se forem, tipo, 4, 5, coloquem. Coloquem que é importante, é uma coisa que se convém fazer, tá? Mas, se forem usar, é desse jeito como eu falei, da mesma maneira da citação. Et al. Em itálico, o pontinho no final. O resto da referência, igual. Quais são as diferenças dessa referência aqui? Tem as informações de tradução e de revisão técnica. Tudo que for relacionado ao título, então, por exemplo, a construção social da alfabetização. Esse título tem essa tradução. Esse livro tem essa revisão técnica. Ela sempre vai entrar logo depois do título. Esse tipo de informação, tradução, revisão por não sei quem, vai entrar depois do título. É obrigatório? Não. Você não precisa colocar nada disso. Algumas pessoas colocam, vocês podem colocar se vocês quiserem, porque às vezes a galera dá letras, por exemplo, mas eu estou estudando vários livros iguais, só que o que diferencia os livros é a tradução. Eu estou estudando as traduções. Ou seja, para esse povo da letras, é muito importante colocar informação de tradução na referência. Porque senão, quem olha não vai entender nada. Falando, por que tem 50 referências iguais? Né? Por quê? Porque eu quero ver eu quero saber quem que traduziu. É uma informação importante. Aí você coloca. Beleza? Aí depois vem informação ali, como a gente viu, de cidade, editora e ano. E depois a informação de número total de páginas. Não é uma informação obrigatória, mas se vocês colocarem, entra ali. Tá bom? Alguma dúvida? Sucesso. Alguém falou. Não, você pode, por enquanto, tá sem dúvida. Não, então tá bom. Aqui é aquilo que eu comentei ali, sobre o responsável pela obra. Agora, nós podemos ver também que se eu não tiver um autor, ou se eu tiver, tipo, vários autores, às vezes a gente vê, bem na capa do livro mesmo, ou na folha de rosto, que, ele coloca o título e ele já coloca embaixo, não sei quem, organizador. Então, você sabe que vai entrar por ali. O que é importante? Como é que você sabe em quem você entra? Se você entra pelo organizador, se você entra por autor, por quem você entra? Depende do nome que está na folha de rosto. Se na folha de rosto não aparecer organizador, aparecer só autor, você vai entrar só autor. Se na folha de rosto aparecer os dois, você pode entrar por organizador, e eu indico. Se aparecer só organizador, você vai entrar só como organizador mesmo. E isso funciona para coordenador, para editor, enfim, qualquer coisa. E vai ficar abreviado dessa maneira do exemplo aí, gente. Org, coord e ed, tá? Agora, no exemplo que nós temos aí embaixo, vai ficar assim, tudo em letra minúscula, lembrando que tem o ponto dentro do parênteses e o ponto fora do parênteses. Por quê? Porque o ponto de dentro está abreviando a palavra organizador e o ponto de fora está encerrando esse espaço da referência, que é o espaço de autoria, tá? Então, antes da gente entrar no espaço do título da obra, eu estou finalizando o espaço da autoria, beleza? Então, ele vai ter esses dois pontinhos aí. Aí entrou a parte do título, então eu coloquei aí o título principal em negrito, o resto sem negrito, depois tem de novo informação da edição, e o resto normal, que vocês já aprenderam comigo até agora. A cidade, a editora, o ano, e a informação de página que vocês podem colocar. Beleza? Aqui não tem muito segredo. Agora, autor e entidade já é um pouquinho mais chato, porque pode ser o quê? O próprio Brasil, pode ser um congresso, como está aqui o exemplo, pode ser uma empresa, pode ser uma associação. Então, no caso da associação de normas técnicas, que é a ABNT, você vai entrar sempre, ou qualquer empresa, qualquer coisa assim, colocando o nome inteiro da empresa em caixa alta. E na hora de citar, você vai ou repetir o nome inteiro da empresa em caixa alta, ou você vai colocar a sigla dela. Então, o que eu poderia fazer? Colocar aqui nessa primeira referência,
Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu abro colchetes, logo depois, dou um espaço e abro colchetes, e coloco ABNT. Ponto. Isso já me indica que, na hora que eu for citar, eu posso usar a sigla, e não esse nome inteiro. Isso é muito importante, tá? E aí, depois vem o resto da referência normal. Ele está ali colocando qual é a norma que eu estou citando, a NBR 6028. E aí vocês conseguem ver que ela é organizada da mesma maneira. No caso de Brasil, dependendo, né, do que vocês estiverem estudando, pode ser que vocês usem muito esse tipo de documento oficial, né? Aí como é que vai ficar organizado? A gente vai entrar por Brasil, ou vocês podem entrar por, sei lá, se for um documento do Estado, vão entrar por São Paulo, e, enfim, o que tiver aparecendo para vocês. Mas entra por Brasil, e aí depois vocês vão começar a afunilar. Então, Brasil, Ministério do Trabalho, Secretaria de Formação, então, assim, tudo que for diminuindo ali dentro, vocês vão colocando nessa ordem. Às vezes, quando vocês abrirem alguma lei, alguma coisa, vocês vão ver que está escrito em cima. Tipo, Ministério do Trabalho, Secretaria de não sei o quê, Departamento de não sei o quê. Então, podem colocar aí logo depois do Brasil. E aí vocês vão entrar com o título, Educação Profissional. 2 pontos, aí vem o subtítulo e o resto das informações. Isso aí é uma referência simples. A referência de lei é um pouco mais complicada, né? Tem data, tem link, enfim. Os documentos que eu mandar para vocês depois, vocês vão ver alguns exemplos mais cabeludos, né? De lei e tal, de decreto, essas coisas. Mas aqui não é importante, porque vocês não vão também guardar tudo agora, mas é importante vocês saberem onde procurar depois. Bom, e nesse exemplo aqui do Congresso, é mais ou menos como ficaria como se eu estivesse fazendo uma referência dos anais como um todo, né, desse Congresso. Então, eu vou entrar com o nome dele, Congresso Brasileiro, tal, vírgula, a edição, então, ele foi o número 10, que aconteceu em 79, em Curitiba, ponto. Aí depois eu coloco a informação, anais, entre colchetes, eu vou colocar 3 pontinhos, por quê? Porque ele está me dizendo que eles são os anais do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Para eu não repetir tudo, eu coloco os 3 pontinhos, beleza? Depois vem a informação normal como o resto. A cidade em que foi publicado os anais, ou impresso, ou mesmo online, tá? Hoje em dia a gente vai ver mais online. E aí depois, qual foi a entidade que publicou? A Associação de Bibliotecários do Paraná, beleza. E depois o ano de novo, tá bom? Tem alguma dúvida até agora? Sucesso. Autoria desconhecida, quando eu não sei quem falou. Tipo, sei lá, eu vi num site, ou sei lá, eu achei um folheto, mas eu não sei quem escreveu. Eu vou entrar pelo título. Nesse caso aí, ó, Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro. Agora, por que não tem negrito aí? Mas não, é um título, por que não tem negrito? Por quê? Porque o negrito serve para dar um destaque. Como eu estou entrando, a referência está, a entrada da referência é o título, então eu não preciso dar destaque, ele já tem o destaque dele. Então, esse tipo de referência não tem destaque nenhum, nem negrito, nem itálico, nenhum. O único destaque é o fato da primeira palavra ficar em caixa alta, tá? Então, no caso, vai ficar o diagnóstico em caixa alta ou qualquer outra palavra. Lembrando que se começar com o, a, os, aí vocês vão colocar a palavra do lado também em caixa alta. E na hora de citar, vocês vão citar o que tiver em caixa alta, seguido de 3 pontinhos, como vocês podem ver nessa caixinha verde que está aqui embaixo. Fica diagnóstico, 3 pontinhos e o ano, tá? Porque... pode falar. Chegou algumas dúvidas aqui. Se for organizadores, usa orgs? Não. Sempre vai ficar no singular. E lives são consideradas como palestras? Nossa, que pergunta atualizada. Nossa, não faço ideia. Eu tenho que perguntar para as meninas. Esse é o tipo de coisa que eu falo para vocês, que a norma não fala sobre isso. Então, a gente tem que tentar adequar para ver como que seria a maneira mais correta de fazer isso. Porque em 2018 não tinha essas coisas. Então, é um pouco mais difícil, mas eu posso ver e ver com as meninas como seria a melhor maneira. A pessoa que fez essa pergunta, se puder me mandar um e-mail depois...
Assim, eu indico que, tipo, eu acho que é uma boa, pode usar como palestra, sim. Mas se quiser, e colocar no final, depois do ano, colocar alguma informação, tipo, live feita pelo Instagram dia tal, entende? Porque essa área, na verdade, depois do ano, é uma área livre de notas. Então, você pode colocar o que ficar melhor para explicar essa referência. Então, eu indico assim. Mas, se você quiser fazer uma coisa assim mais certinha, eu posso conversar com as outras bibliotecárias que trabalham comigo e a gente tenta encontrar a melhor maneira de fazer uma referência desse tipo. Mas aí não é uma referência da norma, tá? É uma coisa que a gente vai debater para ver o que seria melhor. Então, aí, se puder me mandar um e-mail, é top. Você quer deixar seu e-mail aqui para o pessoal mandar? Ele vai aparecer no final, Ah, então tá bom. tá? Então pode continuar. É só isso? Tá. Isso. Então, gente, bom, isso aqui eu já falei. Vamos seguir. Eu acho que eu ia falar alguma coisa. Ah, não, era só uma piadinha, mas não precisa fazer. Não precisa fazer mais. Aqui, ó. Aqui vai entrar a parte do IN, que é uma parte de monografia. Ou seja, o que isso quer dizer? A parte de livro é uma parte de alguma coisa. Então, nesse caso aqui também tem um de dicionário. Então, vamos fazer uma referência de capítulo de livro, como esse primeiro. Eu vou colocar o autor da parte, então o autor do capítulo, depois o título do capítulo e o IN. Por que o IN? Para indicar que é algo dentro de outra coisa. Não me perguntem por que é em inglês, eu também não sei. Mas é assim. E aí, como é em inglês, a gente vai colocar em itálico, tá? E aí depois vem a informação da autoria principal do livro em si, que é um coordenador, então vai entrar a informação dele mais o coordenador. Depois, o título principal, né, que é o que está em negrito, é o título do livro. E aí depois vem a informação de subtítulo. Aí depois é o que vocês já sabem. São Paulo, editora, 2010. E aí, gente, vem uma informação muito importante. Aqui tem 3 informações importantes. A partir do momento em que eu coloco o IN ali em cima, que eu estou indicando que é algo, eu estou citando algo que é parte de outra coisa, eu preciso colocar o intervalo de páginas. É obrigatório demais. Então, eu coloco o intervalo de páginas para indicar que é isso dentro de outra coisa, certo? Outra coisa. Essa questão de volume, se for uma obra volumada e vocês tiverem, não, eu estou usando o volume 1, eu estou usando o volume 2, vocês vão colocar aí, exatamente depois do ano. Então, fica V.1. V não é em maiúscula, tá? Não é volume, é V.1. Essa informação de capítulo, ela não é obrigatória, não precisa colocar. Por quê? Porque se vocês colocarem, mesmo assim, vocês vão ter que colocar a informação de intervalo de páginas. Se vocês colocarem só o intervalo de páginas, já tá bom. Você não precisa saber que capítulo é. Tá? Isso não é importante para o seu leitor. Quer dizer, na verdade até é, né? Mas não é uma informação que seja obrigatória pela norma. Pela norma, você tem que colocar um intervalo de páginas. Beleza, gente? Tem uma pergunta. A Elaine Guimarães levantou a mão. Se quiser, pode fazer sua pergunta. Pode falar, ainda. Será que ela saiu? Então, aqui aparece que ela ainda está com a mão levantada. Às vezes ela levanta sem querer. Mas Certo. pode prosseguir, Elaine. Se você quiser perguntar depois, pode mandar no chat ou ligar o microfone. É isso aí, gente. Pode interromper sem medo. Aí aqui, gente, no meio eletrônico, é um exemplo que é um verbete de dicionário. Como é que vai funcionar? Você vai usar o verbete em caixa alta, então, política. Depois, e vai entrar dicionário da língua portuguesa. Por que ele entrou por dicionário? Porque não tem o autor específico. Esse foi uma coisa que não conseguiu encontrar um autor específico. Então, entrou por dicionário. Na hora de citar, o que vai citar? Política. Tá? Da mesma maneira que eu citaria, na hora de citar uma parte, eu citaria o autor da parte. Como eu não tenho autor, eu vou entrar direto pelo verbete política. Tá? Então, nesse caso... E aí depois, gente, importante, tudo que for em meio eletrônico,
vai ser a referência normal, igualzinha, só que depois, no final, depois do ano, vocês vão colocar disponível em 2 pontos e o link, gente, é o que dá o acesso direto a esse documento, é o que dá o acesso direto ao verbete política, é o que dá o acesso direto ao texto, o artigo, enfim. Depois, ponto, acesso em 2 pontos e a informação de data. Então, lembrando que não precisa ser exatamente o dia que vocês acessaram. Tipo, ai meu Deus, que dia que eu acessei mesmo, não lembro mais. Não, pode ser a data de hoje. Por quê? O que é importante para o meu leitor? É saber quando foi a última vez que você conseguiu acessar isso. Então, às vezes, quando eu entro em artigos que estão parados, às vezes, há muito tempo numa revista, e tá lá, acesso 2016. Pô, eu vou lá e testo o link. Se o link estiver funcionando, eu atualizo. Porque aí é importante para o leitor saber que, em 2021 estava funcionando ainda, né? Porque às vezes se deixa uma coisa muito antiga, não é legal. E às vezes também, se você vai conferir o link, você pode trocar também e ver se tem em algum outro lugar, né? Você sabe que link cai, né? E tudo mais. Mas enfim, a informação de data é essa mesmo. Aparece o dia do mês, depois o mês abreviado e o ano, tá? Sempre vai ser assim. Agora, de artigo ou matéria de periódico. Nesse caso, como a gente já viu, né, de artigo normal, vai vir o autor do artigo, o título do artigo, em negrito, a revista, né, principal, isto é, aí depois vírgula, cidade e as informações que houverem. Lembra que eu falei para vocês que se não tivesse volume, por exemplo, tudo bem? Então, ele suprimiu o volume, colocou a informação de número e acrescentou uma nova informação, indicando que essa revista é do dia 22 de setembro. Por quê? Como isto é uma revista que sai com muita periodicidade, simplesmente colocar 2004 não faz sentido. Então, colocou a data e o mês certinho, beleza? Isso são coisas que você vai agregando conforme a especificidade da sua revista. Aí, aqui em e-mail eletrônico, exatamente, vocês podem perceber que até o 2007 é exatamente uma referência de artigo de periódico. Exatamente isso. Tem os 2 autores, separados por ponto e vírgula, o título do artigo, o nome da revista em negrito, a cidade e as outras informações. A diferença é essa. Vai entrar o link, então disponível em 2 pontos. O link, depois acesso em e a data. Certo? Agora, trabalho apresentado em evento. Temos aqui os 2 autores e o título do trabalho que foi apresentado. Aí vai entrar de novo o IN. Só que dessa vez eu não vou colocar uma referência normal de livro. Por quê? Eu vou colocar uma referência de congresso, de encontro, de evento, enfim. Então, nesse caso, eu vou colocar sempre o nome do evento em caixa alta. Encontro Nacional de Pesquisa, como eu mostrei para vocês antes, num outro exemplo. Depois, a edição, o ano e a cidade. Nesse caso, não são anais, é um caderno de resumos. Então, eu vou colocar caderno de resumos, mas eu vou manter o colchetes e os 3 pontinhos. E aí, depois, a informação da cidade, da editora, né, enfim, do responsável pela publicação e o ano. Lembrando que colocou o IN, colocou intervalo de páginas. Muito importante. Vocês podem ver aí no exemplo de baixo, e-mail eletrônico, que é um outro exemplo, né, de apresentado assim em evento, mas tem a informação de link. Mas em si, assim, a montagem da referência é igual. Beleza, gente? Eu sinto que está acabando. Tem uma dúvida aqui da Isabela. O link do site não precisa estar entre os sinaizinhos de maior e menor? Não, isso caiu também em 2018, quando eles atualizaram a norma. A gente estava acostumado, né, a ver aquele sinalzinho assim entre o link. Isso caiu, agora não precisa mais. Ela atualizou em 2018, mas demorou muito. Mas acho que foi no final de 2018. O pessoal começou a colocar em 2019. Aí 2020 já foi pandemia, ninguém mais está prestando atenção direito nas coisas. Então, assim, não ficou muito tempo, né, se usando essa nova forma. Mas agora é assim, não precisa mais desse sinal. Beleza? Gente, acabou e eu não respondi a dúvida do Fábio. Deixa eu falar, então. Inclusive, me espera que eu vou procurar até no meu outro slide. Vocês vão até dar uma olhada aqui nas coisas. Cadê?
Eu me recuso a não responder aquela dúvida. Esse aqui é bem maior, ele é o dobro do tamanho. Aqui deve ter. Acho que estava em cima. Não. Eu vou mandar para vocês esse maior aqui depois. Não. Ai, gente, que fracasso. Cadê? Ah, aqui, ó. Vocês estão vendo? O que ele tinha me perguntado era essa questão do mesmo sobrenome, mesmo ano. Isso, se houver mais de 2 autores com o mesmo sobrenome e datas iguais. Ah, são 2 autores diferentes. Sim, acho que é isso. Tá. Na verdade, tem várias maneiras que eu poderia responder isso, dependendo da situação. Então, eu vou tentar abranger alguma delas. Se o Fábio, é Fábio o nome dele, né? Se ainda tiver aí e quiser falar, seria bom. Mas, seguinte, vamos supor assim, eu tenho 2 autores diferentes, que eu não entendi se você quer que eu diga se eles estão trabalhando juntos ou não, são 2 autores separados, diferentes, que têm o mesmo sobrenome no mesmo ano. Como a gente consegue ver aqui nesse slide, quando tiver coincidência de sobrenome e também coincidência de ano, o que vai acontecer? Eu vou usar o prenome na citação. Então, eu vou colocar como nesse caso aqui, Barbosa, C, ponto, e o ano, ou Barbosa, o ponto. Agora, quando tiver uma coincidência também de prenome, como no caso aqui do Barbosa Cássio e Barbosa Celso, aí eu vou colocar por extenso isso na citação. Tá? Agora, quando for o mesmo autor e tiverem vários anos e anos repetidos, aí a gente vai entrar na questão do 2000 e, por exemplo, 2008A, 2008B. Então, vamos supor, Barbosa escreveu 2 artigos em 2008 e eu estou citando os 2. Mas como que eu vou conseguir separar, porque é o mesmo autor e é o mesmo ano? Como é que eu vou dizer que, nesse trecho eu estou me referindo àquele artigo? Então, eu vou colocar 2008A, 2008B, 2008C, enfim, quantos precisar colocar. E aí, colocando isso na referência, tipo, dizendo, esse é o 2008A. Na hora que você citar aquele texto específico no seu texto, aí você vai colocar Barbosa 2008A ou Barbosa 2008B, tá? Essas são as coisas que a gente faz quando tem problema de confundir sobrenome, confundir ano. Será que eu respondi? Fábio, se tiver aí, dá um alô. Fábio desistiu de Acho que mim. respondeu sim, ele mandou Então tá bom. Então tá bom. Gente, é isso. Na verdade, o que eu tinha para falar é isso. Fica uma dúvida nessa parte do A e do B. Coloca primeiro o A ou o B nas referências? Você vai começar colocando na ordem alfabética mesmo. Então, começa... Porque uma coisa que eu acho que eu não falei para vocês quando tiver autores, então são, sei lá, Barbosa, e aí tem vários anos dentro de Barbosa, vocês vão começar colocando o mais recente. Então, se tiver Barbosa 2010, Barbosa 2008, Barbosa 2006, vai ser exatamente nessa ordem, 2010, 2008, 2006. Tá? Ele vai ficando mais antigo, mas ele começa sempre pelo mais novo. Mas, se eu tiver Barbosa 2008, depois Barbosa 2008, eu vou colocar na ordem alfabética. Então, o primeiro vai ser 2008A e o segundo vai ser 2008B. Mas como que eu vou saber qual deles é o A e qual é o B? Não importa, você pode colocar na ordem que você quiser. Tá? Isso não tem regra, não. Então, assim, mas esse aqui, bota na ordem que você quiser ali, e o primeiro vai ser o A e o segundo vai ser o B, e aí depois você coloca no trabalho de vocês. Beleza, gente? Tá, agora tem mais algumas perguntas. Pode mandar. Da Maria Cristina. Onde podemos consultar a ABNT que você falou? Você diz o link? Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Onde está
no nosso site, gente, fcelar.unesp.br/biv. Vocês vão vir aqui, ó, em apoio ao pesquisador, normas para publicações. Vocês estão vendo, né? Sim. Aí depois vocês vão entrar aqui em normas ABNT. Vou mostrar para vocês o que aparece. Tem roteiro de normalização. Gente, baixem tudo isso aqui. Isso é o que eu ia mandar para vocês, mas vocês podem entrar e baixar já. Roteiro de normalização, exatamente tudo que vocês têm que fazer, sabe? Como é que vai fazer a citação, a referência, estrutura de trabalho, tudo está aqui. É muito legal esse PDF. Exemplo de referência, tem um monte de referência aqui. E modelinhos. Então, pré-textual de TCC, pré-textual de defesa, textual e pós-textual. Gente, isso aqui é um modelo que vocês podem, sinceramente, entrar e substituir pelo dado de vocês, pelo nome de vocês, o título do trabalho de vocês. Já está tudo certinho, sabe? Isso aqui é memorial, você pode deixar para lá. Mas isso aqui é muito legal. Tem até relatório de estágio. Então, vale a pena. Outra coisa que está aqui, ó, coleção ABNT. Venham aqui. E aqui, para vocês podem entrar nessa norma de coleção ABNT por esse site, seguindo essa norminha aqui, tá vendo? Coloca isso aqui, aluno Nesp, a senha e tal. Aí vocês vão conseguir acessar e vão conseguir ver a ABNT. Se não me engano, vocês não conseguem salvar. É isso aqui, ó. Vocês poderão visualizar toda a coleção, consultar e visualizar, mas somente no computador da universidade, tá? Tem que ser pelo VPN. Então, se vocês tiverem VPN em vocês conseguem acessar isso aqui e visualizar, mas não pode salvar e nem imprimir, tá? Tem que ter uma senha especial, mas para visualizar vocês conseguem direitinho. Mas o que eu indico para vocês? Gente, vocês entrando aqui nessa parte de normas ABNT, vendo esses documentos e mais o slide que eu vou mandar para vocês, que tem um baita de um resumão, assim, não precisa. Mesmo a gente não consulta muito, também porque a gente decorou, né, boa parte da ABNT. Mas a gente não consulta muito, não. Mais alguma coisa, gente? Faz as perguntas, mas acho que eu vou parar a apresentação. A dúvida do Fernando, eu acredito que você já respondeu, que é sobre a inserção da letra A, B, C. Deve ser em ordem de publicação, mas ele falou que não precisa. Aí a próxima, a da Maria Cristina. Professora, há periódicos que pedem as normas que não são ABNT, por exemplo, Vancouver ou APA. Como podemos aprender? Pois é, a Vancouver a gente não tem treinamento, mas a APA a gente dá treinamento também. Então, dependendo se a pessoa, porque se não me engano a turma de educação sexual lá da faculdade usa a APA, tipo, normal, assim, eles usam para escrever o trabalho deles normal. Então, uma das bibliotecárias, ela manja bastante de APA e ela que dá o treinamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de APA, pode mandar para a gente que a gente sabe. E mesmo que vocês mandarem, tipo, de Vancouver, a gente estuda. Então, se tiver alguma dúvida, a gente tira para vocês. Se quiserem, tipo, sei lá, eu queria aprender o básico de Vancouver, gente, a gente procura, a gente fala com outras bibliotecas da Unesp, por isso que a gente é uma rede, isso é muito bom. A gente fala com outras bibliotecárias, se elas têm algum treinamento, alguma coisa assim, manda e-mail pra gente, que aliás eu vou deixar escrito no chat, porque eu não deixei vocês verem aqui, e para vocês tirarem dúvida comigo e mandarem todas essas coisinhas, sabe? E a gente vai tentando descobrir o máximo possível para ajudar vocês. Mas realmente aqui, como a gente só usa mais a ABNT, e a APA, esse programa usa, então a gente também tem treinamento disso, mas geralmente a gente foca só em ABNT, né? Mas periódicos, que às vezes pedem outras coisas, eles montam tipo um manualzinho que você precisa para entrar dentro dessa norma. Tá? Então, a gente não fica tão solto assim. Bom, agora tem a pergunta da Francinalva Macedo. Como referenciar vídeos, webinários ou parte deles? Vídeos. Aí vai depender de onde eles estão, se eles têm autor. Isso é uma coisa que pode aparecer. Então, assim, se tiver o autor, vai entrar por autor, vai entrar o título, e aí depois, vamos supor, seja no YouTube. Você vai colocar YouTube em negrito, como se fosse, é uma coisa muito doida, mas é como se fosse o quê, gente? Eu acho que eu consigo até abrir aqui para vocês.
e mostrar no exemplo de referência. Ah, não, isso aqui é meio antigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Gente, aguenta as pontas aí que eu tô preocupada. Mas eu acredito que ele vai entrar quase como se fosse uma referência de artigo. Você vai colocar, por exemplo, o YouTube em negrito, colocar a data que foi postado, por exemplo, o ano, e depois coloca a informação do link. Por isso que eu falo, tem algumas coisas, quando a gente não tem exatamente tudo certinho, que a norma pede, aí a gente faz com o que tem, né? A gente faz com o que dá. Aonde está esse negócio? Lembra isso, acho que eu vou achar. Uhum. Ah, é bem doido esse aqui. Olha, gente, eu vou mandar para vocês um exemplo de um que está na norma mesmo. Vou mandar no chat, tá? Um exemplo. Tem uma olhadinha aí, que fica mais fácil do que eu ficar explicando muito. Isso estava exatamente desse jeito na norma. É como o título, na verdade, não teria um autor, então ele entrou direto pelo título, ficou em caixa alta, escrito book. E aí depois essas informações aí de esse SL e SN, quer dizer que não tem lugar e não tem editora. Isso é uma coisa comum também, que vocês provavelmente não vão conseguir achar. Então, ficaria desse jeito. Depois de 2010, que foi quando foi postado. Aí você vê que ele dá essa informação. Ah, legal, Vânia. Aí, assim, você coloca essa informação de, tipo, vi um vídeo, 3 minutos. Tá vendo? Aí depois vem, publicado pelo canal tal. Disponível em... Não tem segredo. Viu que beleza? Aí, como o que ia ficar em negrito, na verdade, era o título do vídeo, né? Então, como não tem, não ficou nada em negrito. Deu para entender? Acho que deu sim. Acho que sim, né? Qualquer coisa, esse é o exemplo, gente, se joga. Pessoal, quem quiser que a gente envie o material, é só preencher o link do feedback com o certificado, que a gente vai mandar os slides junto com o certificado. Aí eu vou pedir, Camila, para você me mandar depois os slides. Certeza, pode deixar. Já acho você aqui agora. Quem quiser, é só preencher o link que está aqui no chat. Vou mandar de novo. Acabou as dúvidas? Por enquanto, sem dúvidas. Gente, alguém mais quer perguntar? Ficou tranquilo para vocês? Podem falar. O que eu tinha para passar é isso mesmo. E agora eu mando as coisas para vocês, todos esses documentos, mando o link ali também da página da biblioteca, para ficar bem facinho de vocês acharem tudo. Acho que é isso, então. Eu tenho uma pergunta, já que ninguém mais mandou. Como é que tem um jeito rápido e fácil de verificar se está tudo certo dentro das normas? Ou tem que ver um por um mesmo? Então, não tenho. Na verdade, o que as pessoas fazem, às vezes, é enviar para a gente. Isso é uma coisa que a galera fazia muito quando a gente estava na biblioteca, né? O pessoal sentava do nosso lado, marcava uma hora e falava, você pode dar uma olhada para ver se está tudo certo e tal? Isso é uma coisa que vocês podem fazer, porque às vezes a gente tem um olho mais clínico, então a gente bate o olho e sabe exatamente se está fora. Né? Tipo, aqui está meio errado. Às vezes vocês iam quebrar bastante a cabeça, mas a gente faz muito rápido. Então, a não ser que seja tipo uma tese, tiver de você mandar um negócio para mim de 300 páginas, talvez eu demore mais.
Mas, pô, às vezes o pessoal manda aí 10, 15 páginas, olha esse artigo para mim. É super tranquilo, eu bato o olho e eu fico assim, ó, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. Eu só não mudo por vocês, mas eu aponto, tipo, ó, você tá citando errado, ou faltou referência desse aqui. Então, esse tipo de coisa dá para fazer. A única coisa que tem um programa que faz sozinho é a questão do plágio, né, que você envia pra gente e dá para envia o trabalho, a gente coloca lá e vê exatamente se ele está achando o que você escreveu em outro lugar. Aí sim. Sim. E tem, por exemplo, discrepância entre se eu fizer no Word ou no Word mais atualizado, uma versão mais atualizada? Porque uma vez, ano passado, eu estava na comissão de trabalho científico de confiança na ABNT, né? Aí ele mandou o trabalho dele, aí a margem para mim estava errado, aí para ele estava certo. Aí a gente começa. Aí eu mandei para uma terceira pessoa ver e o dela deu diferente de nós dois. Aí fiquei bem Esse é um confuso. Word para você, né, meu querido? Porque, assim, dependendo se você está abrindo com 2019, se você está abrindo com 2016, enfim, ele vai acabar aparecendo diferente. Mas ele... Por isso que tem até maneiras, né, no 2019, de você salvar como um 2013, enfim, como alguma coisa mais antiga, 2010. Porque ele acaba tendo essa diferença. Então, nesse caso, eu acho que se você tem um Word muito atualizado, seria melhor salvar como, sei lá, talvez não como docx, mas talvez como doc, que eu acho que ele tem menos chance de dar erro. Ou uma coisa que eu faço, às vezes, quando eu corrijo o trabalho de alguém e eu vou enviar e eu quero que a pessoa veja exatamente aquilo que eu coloquei, eu envio em PDF também. Então, eu coloco o PDF e o Word, para indicar que, ó, quando eu fiz, estava tudo certo, ele está desse jeito. Mas, se você quiser ainda mudar alguma coisa, eu te envio o Word também. E aí, a pessoa, se ele desconfigurou alguma coisa assim, aí já sai da nossa alçada, né? Mas isso acontece, às vezes realmente estava certo para a pessoa lá. Sim. Então, muito obrigado. Acho que foi isso. Acho que é Alguém isso. mais tem dúvida? O Matheus Ritmos levantou a mão. Se quiser, pode falar, Matheus. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá. Meu nome é Matheus Henrique, eu moro aqui em Porangatu, Goiás, divisa do estado de Goiás com Tocantins. Eu sou aluno do mestrado do curso de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins e gostaria, né, de parabenizar toda a equipe que realizou esta oficina e as demais também, né, pude participar de todas. E hoje, para encerrar, né, parabenizar a professora Camila, excelente, perfeito, obrigado. Superou as expectativas, e parabéns a todos, novamente. Obrigada, gente. Que bonito vocês falando que a gente arrasa. Saudades. Bom, então, acho que acabou, né, as perguntas, então eu queria agradecer principalmente a você, Camila, pela presença, pela sua oficina muito boa, muito enriquecedora, me tirou muitas dúvidas, e também o pessoal que está aqui assistindo a gente, né? Sempre vou contar com vocês nos nossos eventos aqui do PET, em parceria com a biblioteca. E muito obrigado a todo mundo. Aí, só lembrando de preencher aqui o link do feedback certificado, e a gente vai mandar os slides junto com o certificado. E eu já vou mandar para você agora, Marcos, também, que aí você já explica para todo mundo, já manda para todo mundo aí. Muito obrigada, Camila, pela sua participação. Foi ótimo. As dúvidas vão surgindo na hora de escrever, né? Aí vai aparecendo. Então, esse material que você vai enviar, o que você indicou onde encontrar, é muito bom para eles ir tirando essas dúvidas. Nossa, é muito bom mesmo. E não dificilmente precisa de alguma coisa além disso. É isso aí. Às vezes eu mesmo recorro a ele, esse material, para tirar alguma dúvida em alguma situação diferente, enfim. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? A gente se vê numa próxima. Tchau. Camila, eu vou te mandar um e-mail aqui no chat para você me mandar, tá? Eu recebi. Tá. Né? Aquele mesmo, então. Tá, eu te mando por ali. Beleza. Fechou. Tchau, gente.